Olá amantes de terror e histórias sombrias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trazemos para vocês 5 relatos sobrenaturais reais de terror que vão mexer com a sua mente. Essas histórias são baseadas em visitas do além, experiências sobrenaturais que pessoas reais viveram e compartilharam conosco. Mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nossa próxima meta é chegar a 5.000 inscritos, conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. A visita da amiga. Eu tinha uma grande amiga, seu nome era Carla Asterisco. Nos conhecemos quando tínhamos 8 anos e fazíamos catequese numa igreja perto de nossas casas. Desde o começo, jamais nos desgrudamos. Foram 10 anos de amizade, de 1997 a 2007. No dia do meu aniversário, dia 28 de maio de 2007, ela me buscou em casa cedinho. Passei o dia com ela fazendo bagunça em sua casa. De repente, eu estava no computador e ela deitada na cama. Estávamos ela, eu e o primo dela, e de repente me deu um vazio no coração. Eu levantei, do nada, e abracei ela bem forte. Jamais esqueço aquela sensação. Foi um abraço tão amoroso. Ela disse, o amor, que foi? E eu respondi. Nada, deu um vazio. Ela me disse então. Fica tranquila, aconteça o que acontecer, eu sempre estarei com você, viu maninha? Até arrepio quando me lembro. Aí, no mesmo dia do meu aniversário, eu disse pra ela não andar de moto. Ela tava fazendo gracinhas na moto de um amigo nosso e eu adverti, porque ela não tinha carteira de habilitação, e tal. Mais ou menos um mês depois, no dia 20 de junho de 2007, eu recebi um telefonema da irmã dela, avisando que ela havia sofrido um grave acidente de moto. Ela ficou 20 dias na UTI, e acabou não resistindo e morreu. Partiu no dia 11 de julho de 2007, deixando todos com muita saudade. Ela tinha 18 anos. Depois do acontecido, entrei em depressão, e a partir daí minha mediunidade se desenvolveu mais ainda. Mas eu nunca falava, via ou ouvia ela. Só outros espíritos. Até que no dia do meu aniversário desse ano, 2008, eu deitei para dormir no dia anterior e pedi muito a Deus para sonhar com ela. No dia do meu aniversário, eu meio que dormindo e meio acordada, senti um abraço, tão forte e amoroso quanto de um ano antes, e ouvi ela dizer: Feliz aniversário, maninha. Eu te amo. Então eu a vi, e ela foi sumindo na minha frente. Sinto que, se há vidas passadas, a gente já se conhecia de muitas. E se existe reencarnação, algum dia iremos nos encontrar novamente. Dois. A visita do demônio. Sempre gostei muito de ouvir o relato de pessoas que já presenciaram algo sobrenatural. Nunca duvidei desse mundo misterioso onde muitas coisas sem explicação acontecem. Porém, nunca em minha vida havia relatado algo sobrenatural até que um dia tive uma experiência inesperada. Eu estava no 2º ano do ensino médio, tinha 16 anos, e como em todas as manhãs eu levantava às 6h30 da manhã para ir ao colégio. Foi em um dia normal que acordei 15 minutos antes do relógio despertar para levantar. Achei estranho pois fui despertada por um som que jamais ouvi em minha casa. Era o som de uma bolinha quicando no chão da cozinha. Era como se alguém a soltasse no chão e a deixasse quicar até parar e depois a soltava novamente promovendo aquele barulho. Aquilo despertou minha curiosidade, afinal quem estaria brincando com uma bola àquela hora da manhã? Meu irmão era pequeno na época e naquele horário ele já estava no 10º sono. Levantei da minha cama e fui até a cozinha, pois o som vinha daquele lugar. Ninguém estava acordado pois não havia nenhuma luz acesa, e lá fora ainda estava bem escuro pois era inverno. Moro no sul e no inverno a tendência é do dia clarear mais tarde. Tentei então acender a luz da cozinha ainda ouvindo o som daquela bolinha quicando no chão,
Porém não foi surpresa a luz não acender, ela apenas piscava mas não acendia totalmente. Isso até é normal pois eram aquelas lâmpadas compridas fluorescentes e quando está muito frio elas não acendem de primeira. Mesmo com a luz piscando não conseguia identificar ninguém na cozinha, afinal era uma cozinha grande. O estranho foi que no momento em que liguei a luz a bolinha parou de quicar. Como eu ainda estava sonolenta resolvi voltar para a cama, e nem dei tanta importância depois que o barulho parou. Para minha surpresa, quando me deitei novamente o barulho da bolinha recomeçou. Ah não, daí já era demais, meu sono já tinha dado adeus naquele momento. Resolvi não ligar para o barulho, aquilo deveria ter uma explicação bem lógica, e como já estava na hora de levantar fui tomar banho e me arrumar para ir ao colégio. Quando estava prestes a sair de casa para a aula resolvi ir até o quarto da minha mãe. Tentei acordá-la e perguntar se ela havia ouvido o barulho daquela bolinha, sendo que ela não deu ouvidos e disse que aquele som devia vir da casa do vizinho. Tentei me convencer do mesmo. Quando fechei a porta de casa olhei para a rua e tudo estava morto, como se o tempo tivesse parado e congelado. Naquele momento não passava nenhum carro na rua e as casas estavam todas com as luzes desligadas, apenas um vento, bem misterioso. Não dei importância pois ainda era cedo, só fui me importar com todos os acontecimentos quando algo enfatizou ainda mais aquela manhã, a qual já estava muito estranha. Foi no momento em que eu passava embaixo de um poste de luz e a lâmpada apagou. Nossa, que coisa mais estranha! Em 5 segundos ela voltou ao normal. Qual foi minha surpresa nesse momento quando olhei para o chão, do lado da minha sombra, e um pouco atrás dela havia a sombra de um homem alto com um chapéu. Naquele momento minha reação foi olhar imediatamente para trás. Foi quando veio aquele vento estranho e me arrepiou o corpo todo, mas não havia ninguém atrás de mim, afinal a rua estava vazia, não havia ninguém além de mim. Fiquei muito assustado e então me dei por conta que aquilo não era do nosso mundo. Com muito medo e confusa comecei a andar rápido até a parada de ônibus. Quando cheguei lá virei de frente para a rua e do outro lado dela estava o mesmo homem, só que agora não era a sombra e sim a sua forma. Estava embaixo de uma árvore que fazia uma sombra escura. Não conseguia identificar o rosto, pois o chapéu estava abaixado na altura dos olhos, e como eu imaginava era um homem muito alto, e também usava um terno escuro. Em um momento de desatenção aquela pessoa sumiu de onde estava. Segundos depois foi como se tudo voltasse ao normal, alguns carros começaram a passar pela rua e logo veio o meu ônibus. Resumindo minha experiência, hoje pelo relato de outras pessoas, eu imagino que aquilo não era uma pessoa e muito menos um espírito, acredito que seja o demônio, pois já li e ouvi relatos de pessoas que tiveram experiências parecidas com a minha. E também porque a Umbanda diz que Exu, demônio, vem na forma de um homem alto de terno preto e com um chapéu que tapa seus olhos. Quando a gente deseja algo de mal para as pessoas e aquilo se concretiza é porque foi o mal quem realizou aquele desejo, e um dia o Senhor da Maldade que é o demônio virá te visitar. É uma forma de cobrar e mostrar que ninguém está acima do bem e do mal, os dois lados existem e nós temos o poder de evocá-los, mas também de sofrer as consequências. 3. A visita do morto. Meu nome é Pedro, estou com 36 anos, 2004, apesar de ter pavor do sobrenatural, sempre fui muito receptivo para este tipo de coisas. Desde pequeno eu via vultos, sentia presenças e coisas do gênero. Fiquei bastante surpreso em descobrir este site e constatar que várias pessoas tiveram situações semelhantes e até muito mais assustadoras que as minhas. Vou relatar alguns casos que aconteceram comigo. A visita do morto. Já tive a sensação de estar sendo agarrado várias vezes quando estava na cama à noite, graças a Deus isto parou, mas uma vez tive uma sensação totalmente diversa que até hoje não sei explicar. Foi mais ou menos em 1993, eu estava deitado na cama da minha mãe com ela e estava acordado olhando para o teto, lembro de ter olhado a hora e fechado os olhos. Nesta época eu tinha um pouco de insônia e estava bem acordado. De repente meu corpo enrijeceu todo e fiquei paralisado,
me sentindo vendado, amarrado e amordaçado em um lugar frio no meio de um matagal. O mais estranho é que eu via tudo sem enxergar, como mesmo de olhos fechados, sabemos os lugares de tudo em nosso quarto. Ele estava jogado no chão e tinha mais 6 ou 7 homens com ele falando entre si, mas eu não pude escutar nada. Eles puxaram suas armas e descarregaram em mim nele. Fiquei pulando na cama com o impacto das balas, mas graças a Deus não sentia dor, só fazia o movimento do corpo sendo atingido. Ainda pude vê-los falando algo, mas sem escutar. Depois de vários minutos, que pareceram horas, comecei a me mexer muito lentamente e cutuquei chorando a minha mãe. Contei o que aconteceu e ela disse que eu sonhei, mas eu estava acordado. Tratei de ficar colado nela para que se algo acontecesse novamente, eu pudesse sacudi-la. Resolvi ficar de olhos abertos e não dormir para que nada mais pudesse me acontecer. Passados mais ou menos 20 minutos, senti novamente a mesma sensação, mas desta vez estávamos cercados por repórteres que tiravam fotos do corpo. Nunca fiquei sabendo quem me visitou aquela noite, mas espero que esteja em paz. Viagem para Teresópolis. Teresópolis é uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Eu ficava com uma menina que tinha uma casa lá, dentro da Granja Comari, onde é a concentração da seleção brasileira. A família dela, mãe, pai, irmão e irmã e os respectivos namorados, haviam me convidado para viajar com eles. A Ana resolveu não ir naquele dia, ela era sempre do contra, mas como a mãe, o irmão e a irmã dela me adoravam, me obrigaram a ir sozinho e esperar por ela lá. Como adoro viajar, aceitei. A casa não é muito grande, mas tem 2 andares com 2 quartos em cada andar. Os pais dela e a irmã e o namorado ficaram no primeiro andar e o irmão dela, a namorada e eu ficamos no segundo, obviamente eles em um quarto e eu em outro. O quarto em que fiquei tinha 2 camas, uma ao lado da janela, quase embaixo dela, e a outra ao lado da porta do outro lado do quarto. O teto era um pouco baixo e era muito escuro, de tal forma que à noite não se enxergava nada dentro dele. Resolvi ficar na cama perto da janela, pois dali poderia ver todo o quarto e como tenho a mania de dormir com a porta fechada, de tanto ver vultos passando a noite e encostado na parede, sempre longe da porta se possível, poderia ver qualquer um que entrasse, tal era a diferença de luz entre a escuridão do quarto e o lado de fora, corredor. Antes de viajar tive o impulso, quase uma obrigação, de levar uma lanterna, coisa que eu nunca fizera antes. Passamos o dia numa boa e na hora de dormir cada um foi para o seu quarto e eu resolvi pôr a lanterna do meu lado no chão. Testei várias vezes o local exato aonde poria a lanterna, para não precisar ficar tateando a esmo no escuro. Mais tarde comecei a ouvir ao longe tambores como nos filmes de Tarzan e de repente ouvi um barulho dentro do quarto. Rapidamente meti a mão aonde tinha deixado a lanterna e ela não estava lá. Comecei a tatear freneticamente e então alguém falou comigo. Não precisa se preocupar, querido, sou eu. A voz era bastante rouca e tentava imitar a voz da mãe da Ana que sempre me chamou assim. Eu pensei o que de Sueli está fazendo aqui? O que o marido dela vai pensar? Então me lembrei que era impossível entrar no quarto sem que eu visse por causa da diferença de luz entre o quarto e o corredor. Quando me lembrei disso, a lanterna apareceu no lugar aonde deveria estar. Quando iluminei o lugar de onde vinha a voz, não havia nada lá. Apavorado, voei escada abaixo e fiquei sentado na sala esperando o dia clarear. Ainda bem que a Ana resolveu ir no dia seguinte e tivemos uma noite sem nenhuma visita. 4. A visita do Saci. Vou relatar os fatos, e dar a minha opinião particular, deixando para cada pessoa que ler ter sua própria interpretação da forma que lhe for mais conveniente. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, coordenadas, 23 graus 32 e 10.21 S, 46 graus 59 15.14, distante aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque.
Naquela época a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata, muito verde, árvores diversas e vegetação típicas da região, pois ainda não haviam iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família, e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras, e bem próximo existia um curral onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado fim de semana fomos para lá, eu, meu pai, minha mãe, minha avó, mãe da minha mãe, minha tia, irmã da minha mãe e seu filho, que logicamente era meu primo, que se chama Vanderlei. Eu e o Vanderlei sempre gostamos de histórias de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens, etc. Nós brincávamos muito sobre isso sempre que um dormia na casa do outro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara, e quando chegou a noite fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala que ficava na parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor, do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 22 horas, quando começamos a ouvir um assobio vindo do lado de fora da casa, um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assobio, quando de repente, o assobio foi chegando mais perto, cada vez mais perto da casa. Então nós comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástica demais essa lenda. Então em um determinado momento, o assobio chegou tão perto, que parecia vir do outro lado da porta de fora da sala, bem na varanda. Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som, e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela, estando muito escuro do lado de fora. Por este motivo não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo madeiras. Contei para o meu pai e para minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que havia acontecido. Quando amanheceu, no domingo, fomos logo examinar os arredores para ver se encontraríamos algo de anormal. Foi quando, por espanto, vimos no curral, todos os cavalos com suas crinas amarradas com pequeninos nós, sendo que a mesma coisa aconteceu com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com suas crinas e rabos com nós. Bem, diz a lenda do Saci, que ele gosta muito de brincar com os cavalos, e quando ele aparece, monta nos cavalos e dá nó em suas crinas e rabos. Então eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada. Se não foi o Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral, sendo aproximadamente 8 cavalos, com pequeninos nós, minúsculos mesmo? Acredito eu que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos e precisos nós nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com aquela precisão toda com que foram feitos. Agora, que é incrível, sei que é, mas que aconteceu, garanto que aconteceu. Inclusive se quiserem entrar em contato comigo, tanto eu, como meu primo Vanderlei, que estamos hoje com mais de 40 anos de idade, poderemos contar esta história novamente e afirmar sua veracidade. Para reforçar a veracidade deste relato, não omiti nomes nem tampouco o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para quem quiser analisar. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias sem explicação. Por isso que uma das frases mais verdadeiras que vi até hoje, é que a verdade está lá fora. Basta ter coragem para sair e vê-la. E para mim e meu primo, foi o que aconteceu realmente. 5. A visita no quarto escuro. Olá!
Meu nome é Wagner, moro no Paraná e sou católico. Não sou uma pessoa que frequenta a igreja regularmente, mas respeito muito a religião. O que vou contar é apenas um entre muitos acontecimentos estranhos desde a infância até a maturidade, e que ainda hoje me pergunto se foi sonho, alucinação ou realidade. Este aconteceu quando eu fui dormir na casa de minha namorada um pouco antes do Natal. Como havia alguns parentes visitando sua família, tivemos que dormir em um quartinho nos fundos da casa. Como eu gosto de jogar videogame, fiquei jogando até tarde naquela noite. Em certo momento, sem mais nem menos, o quarto começou a ficar frio de uma forma que eu conseguia ver o ar quente saindo de minha boca. Comecei a sentir aquela coisa que todos sentem quando alguma coisa está errada. Imediatamente liguei a luz do quarto, tranquei a porta e corri para embaixo das cobertas, ficando atento com as coisas ao redor. E é nessas horas que, em meio ao silêncio, começam a surgir os ruídos na casa para assustar mais ainda. Passado algum tempo, os calafrios pararam e eu apaguei tudo e fui dormir. Depois de algum tempo eu acordei novamente com frio e com aquela mesma sensação de que havia algo estranho, e em meio à claridade da janela eu vi a silhueta de alguém com a pele muito clara, completamente nu, mas não conseguia identificar quem era. Como a porta estava trancada e não tinha como alguém entrar, fiquei mais assustado ainda, pensando no que poderia ser aquilo. Mais do que depressa fechei os olhos e tentava acordar a minha namorada, mas eu não tinha força para acordá-la, mas nem conseguia falar de tanto medo. Então comecei a escutar os passos descalços daquele vulto vindo em minha direção, sendo que começou a pisar no colchão onde estávamos deitados, e foi chegando ao meu lado. Senti a presença se abaixando próximo ao meu rosto, sendo que fazia um ruído como se tentasse falar algo para mim, mas eu não queria nem saber o que ele queria. Em seguida o vulto puxou as cobertas, e como o quarto estava frio eu comecei a tremer muito e senti que estava tentando me levantar, mas eu me esforçava para não ir, pois não sou louco, até que com muita força de vontade eu consegui, igual a uma menina assustada, pedir ajuda à minha namorada, que acordou assustada por causa do meu escândalo. Então eu contei a ela o que havia acontecido, e mostrei o chão do quarto, onde havia pegadas iguais a quando alguém anda descalço no piso frio. Minutos depois do que havia acontecido, a vizinha da frente veio pedir por socorro na casa de minha namorada, pois seu marido havia falecido enquanto dormia. Devido àquele acontecimento, minha namorada ficou muito pensativa, só não sabia se ela tinha acreditado em tudo que eu contei e mostrei a ela, ou achou que eu era um doente da cabeça. Até hoje não falamos mais no assunto, e também não dormi mais na casa dela. Porém, quando estou sozinho reflito muito sobre o que aconteceu e fico imaginando se aquela aparição seria o espírito do marido da vizinha que veio me pedir algum tipo de ajuda. Será? E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é frio. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!